Estou de volta a São Sebastião, a gente volta com o Ismael. Estamos de volta aqui com o André da Saúde. Marcel, ficou muitas questões e a gente vai agora esclarecer para o nosso telespectador todas as dúvidas que tiverem com o André. Como eu disse, se você tiver uma pergunta que não foi respondida aqui, pode deixar aí no seu comentário. O André está aqui, está à disposição e são vários fatos polêmicos. Nós vimos aí, André, Cabo Bebeto fazendo alguns questionamentos sobre a energia elétrica, sobre os gatos, falando sobre furto e tal. O que você tem a dizer em nome do movimento sobre essa questão? Veja, Ismael, eu acho que primeiramente a coisa pública, o bem das pessoas, ele deve se sobrepor aos interesses particulares. O que ocorre? Nós temos um estado de Alagoas onde tem dezenas ou centenas de ocupações, tantas rurais quanto urbanas. E aí eu faço um questionamento. Por que este deputado e outros parlamentares também, inclusive de Arapiraca, só se interessavam relacionado ao Papa Francisco? Então esse é o primeiro questionamento que eu faço. E a outra, como é que estas pessoas, eles me identificam como responsável por fazer o gato? Porque se você disser assim, se eu for trocar uma lâmpada da minha casa, eu não sei trocar uma lâmpada. Como é que eu vou ser responsável por fazer um gato de energia? Não fui o responsável, mas compreendo que existe um interesse das pessoas, que as pessoas que estavam em vulnerabilidade social, que se sobrepõem relacionado a essas situações que eram colocadas aí por essas pessoas. E outra coisa, as pessoas foram até Equatorial fazer uma solicitação para que fosse colocado um registro de energia naquela ocupação. É Equatorial que não tem responsabilidade nenhuma social, com as pessoas, inclusive se encontra em vulnerabilidade social do estado de Alagoas, é que se recusou, mas o pedido foi feito para que fosse assim regularizado. Então veja assim, muita fake news desse Cabo Bebeto relacionado a isso. Essa questão, André, você relatar sobre a Equatorial, ela é muito importante, porque vocês vieram sofrendo várias acusações de furto de energia, entre outras coisas. Nós vemos dois momentos aí nessa reintegração de posse. Um onde vocês tiveram um momento favorável, e o outro, esse momento agora da reintegração, que foi desfavorável a vocês. Como foi lidar com essa situação, sendo você o líder do grupo? Não sei se essa é a palavra, você pode explicar melhor o seu papel no movimento. Como é que foi dizer para essas pessoas que vocês teriam que desocupar? Pois, Ismael, eu queria primeiramente assim esclarecer uma situação. Eu não sou líder do movimento, não sou líder da ocupação. É como eu disse, eu entrei no movimento agora há praticamente 6 meses. Aliás, eu sou um professor de educação de jovens e adultos da ocupação. Eu ensino as pessoas a ler e a escrever. Quero deixar bem claro sobre isso. Agora, se eu vejo que direitos fundamentais, direitos humanos, direitos sociais estão sendo violados, então é claro que eu vou correr atrás para que aquela comunidade, esses direitos, eles sejam atendidos. Isso jamais eu vou me furtar de fazer em nenhuma situação. Então eu estava ali na condição de um ativista, Era acampado, sim, mas sou principalmente um ativista e defensor do Movimento Sem Terra, porque compreendo a função social e a importância que esse movimento tem para que as pessoas possam ter seu pedaço de terra e que as pessoas possam trabalhar, porque o que tinha naquela ocupação eram pessoas que eram trabalhadores. Você questiona também sobre a situação de 2 momentos relacionados à questão do processo judicial. O que ocorre é que esse processo ele foi assim muito politizado, porque eu acredito, você que está aí do outro lado sabe como que são demorados processos judiciais. Como é que dentro de uma ocupação, durante praticamente de 6 meses, você tem um processo concluso, que é praticamente a cada 2 dias saía um despacho do juiz, do promotor. Quer dizer, então houve assim muito tensionamento políticos, porque esse processo corria na justiça estadual, tanto que o defensor público
ele tentou, né, levar esse processo na esfera federal, porque como houve um interesse do INCRA nacional de adquirir aquela propriedade, né, para que fosse destinada à reforma agrária, né, o defensor público ele tentou levar para a Justiça Federal. Mas o que acontece foi tudo assim, muito politizado, né, essa ação. Infelizmente o recurso caiu no gabinete de um ministro que foi colocado pelo Bolsonaro, que é o Cássio Nunes Marques, e aí ele, né, não deferiu a liminar. Mas é isso, houve muito tensionamento político. Eu vi esses dias, aliás, eu vi hoje pela manhã, um relato seu sobre os pertences do pessoal do acampamento. Tiveram a promessa de ser entregue hoje, no local onde essas pessoas vão recomeçar a sua história. Você pode falar para a gente onde será esse novo local? Se o material, os pertences do pessoal do acampamento já se encontra com os proprietários? Como é que está essa situação, André? O que acontece, Ismael? Tínhamos, além do acampamento, cerca de 120 famílias que lutaram para comprar os materiais, que é caro. Lona é caro, madeira é muito caro, as telhas eram caras também. Então o que acontece? Naquela ocupação tinham bens que eram particulares. Então o que acontece? Houve o despejo quando a polícia chegou lá, juntamente com o oficial de justiça que comunicou que ia ocorrer o despejo. Em nenhum momento houve resistência por parte das pessoas que estavam lá. Concordou com tudo aquilo que foi colocado. As pessoas estavam tirando as coisas dos seus barracos. E aí o questionamento que eu faço é por que a justiça, porque principalmente o governo do estado de Alagoas, ele agiu com tanta truculência e violência diante de uma desocupação onde estava ocorrendo e as pessoas participando de forma pacífica, estavam colaborando. Porque o que é que houve? Eles pegaram dois tratores e começaram a derrubar os barracos em meio a crianças, idosos, pessoas que estavam com problemas de saúde, colocando em risco a vida das pessoas que lá estavam, né? Quase pessoas que estavam acampadas foram atingidas, inclusive pessoas que estavam participando lá da ocupação quase que foi atingidas por tratores. Então poderia aquela desocupação ter acontecido uma tragédia. Então assim, foi uma desocupação violenta, turbulenta e teve a participação ou omissão do estado de Alagoas, né, infelizmente. E o que acontece? Esses bens que eram das pessoas foram destruídos, né? Os tratores passaram por cima de boa parte, né? E teve um compromisso por parte dos advogados da parte, né, que eram os proprietários da fazenda, de recolher estes materiais e levar para um galpão. Mas o que foi que estas pessoas fizeram, juntamente com esses deputados de extrema-direita, e você pode entrar lá no Instagram do Cabo Bebeto, do Vavazinho, né, também, que parece que ele é o vereador Chaveirinho do Cabo Bebeto, que para onde ele vai, né, ele vai atrás, eles queimando, se escarnecendo e rindo, quer dizer, ateando fogo em bens que eram de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então o que acontece? Às 6 horas, praticamente às 5h30, às 6 horas da tarde, saiu um caminhão lotado, cheio de madeira, telhas e lonas das pessoas. Cheio, um caminhão imenso, saiu cheio. E as pessoas hoje, até 12 horas, 1 hora da tarde, estavam lá no Sol Quente, aqui em Junqueiro, onde foram recebidos por um outro acampamento, estão lá tentando reconstruir, né, os barracos, as suas vidas, né, os seus sonhos. E esse caminhão que saiu lotado de materiais das pessoas não chegou no acampamento. Agora, depois, né, desse vídeo que foi feito e foi exposto para toda a sociedade alagoana, a violência, né, o extravio que foi feito com esses materiais, né, das pessoas que estão acampadas, foi que eles mandaram o material agora e chegou, né, as pessoas relataram, chegou agora por volta de 4 horas, mas as pessoas passaram praticamente o dia inteiro lá no Sol Quente esperando o material chegar. E aí a gente deixa, quem sai muito arranhado, Ismael, hoje, dessa desocupação é o governo de Alagoas. E eu, diga-se de passagem, ajudei a eleger
há 4 anos atrás, e hoje a gente faz assim uma reflexão, né, de um governo que infelizmente agiu de forma violenta, porque o que acontece? O policiamento, o gerenciamento de crise era para estar ali, para gerenciar possíveis crises, mas parecia que no dia de ontem ele estava gerando crises, né, naquela desocupação que ocorreu, inclusive com ameaças, né, de prisão, né, com truculência, a todo momento opressando as pessoas que não tiveram tempo para tirar, desmontar os barracos, e aí o que acontece? Né, o material, boa parte, ficou lá e foi incinerada e foi queimada, e a gente viu aí as pessoas, né, esses deputados, rindo, né, do que aconteceu. Então, lamentável, quero aqui lamentar, repudiar, né, o governo do estado de Alagoas, que foi omisso e ativo nas violências que ocorreram na desocupação de ontem do acampamento Papa Francisco, que na verdade são trabalhadores, Ismael, que estavam produzindo naquela terra que até então era improdutiva. Esse é André da Saúde, né? Como diz ele, um ativista, não líder de movimento. Vivemos em um período de polarização política, onde temos pessoas da extrema direita, pessoas da extrema esquerda, e nós vivemos no meio dessa situação. Aqui foi relatado pelo André toda a situação. Como eu disse, estamos fazendo, Maciel, um trabalho imparcial. Se o Cabo Bebeto sentir a vontade de falar alguma coisa, procure a nossa redação, procure o programa Fale Tudo Se Puder, terá direito à réplica, e o André à tréplica, porque aqui no Fale Tudo Se Puder não tem essa de puxar para lado A ou lado B. O que vale aqui é a verdade. André falou aqui de como funcionou, de como tudo teve início e fim. O que prevaleceu foi a ordem da justiça, segundo ele, com algumas, como é que eu posso dizer, para você que está em casa nos acompanhando, com alguns empurrãozinhos, né? Então, esse é o André da Saúde, o cara do chapéuzão, como alguns também dizem, é um pai de família, um trabalhador, um ativista. E a você aí que está nos ouvindo, tem uma novidade, tem uma informação, tem qualquer coisa para ser relatada na sua rua, no seu município, passe para a gente, Fale Tudo Se Puder, está aqui. O nome do programa é Fale Tudo Se Puder, viu, Marcel? Segue com você aí. O portal Fale Tudo Se Puder está à disposição de ouvir do A ao Z. A gente não tem lado, não tem dessa. Ah, mas eu não concordo com o que o cidadão falou. É sua opinião. Eu tenho a minha opinião, Dominó tem a dele, Ismael tem a dele, vocês de casa têm a sua. Muito bem? Vamos a um rápido comercial, eu volto daqui a pouco.